Antes de sermos os únicos, fomos muitos. Essa é uma verdade que poucos realmente compreendem. Durante a maior parte da história, o Homo sapiens foi apenas mais um entre vários tipos de humanos que caminharam sobre a Terra. E cada um deles acreditava, assim como nós, que era o verdadeiro herdeiro do planeta. Imagine um mundo onde diferentes humanidades coexistiam. Florestas densas abrigavam pequenos hominídeos de olhos curiosos. Nas montanhas geladas da Eurásia, gigantes de pele pálida caçavam mamutes. Enquanto isso, nas planícies africanas, seres de mente inquieta aprendiam a dominar o fogo. Não éramos os primeiros, apenas os últimos a permanecer de pé. Durante milhões de anos, a Terra foi um laboratório de humanidades. O planeta testava formas diferentes de inteligência, corpo e emoção. Homo habilis, Homo erectus, neandertais, denisovanos, Homo floresiensis e tantos outros que o tempo apagou. Alguns deixaram ferramentas, outros apenas fragmentos de ossos. Mas todos, de alguma forma, contaram parte da nossa história. O que nos torna únicos, então, não é o fato de existirmos, mas o fato de termos sobrevivido. Cada uma dessas espécies viveu, amou, lutou e desapareceu. Elas enfrentaram glaciações, vulcões, fome e o maior predador de todos, a própria humanidade. Em algum ponto da jornada, o Homo sapiens se espalhou pelo mundo e atrás de nós, o silêncio. Mas o que realmente aconteceu? Será que os outros humanos foram extintos pelo acaso, por mudanças no clima ou por nossas próprias mãos? As respostas ainda estão enterradas sob camadas de tempo e poeira. Mas uma coisa é certa: não fomos os primeiros a pensar, a sonhar ou a temer a morte. Outros fizeram isso antes, e o mundo simplesmente esqueceu. E esse esquecimento não foi apenas físico. Foi um apagamento da memória coletiva, como se cada fóssil perdido fosse uma página arrancada do livro da evolução. Ainda assim, as marcas estão dentro de nós. Pedaços de DNA herdados de neandertais, genes denisovanos que moldam nossa imunidade e traços anatômicos que carregam ecos de ancestrais que nunca conhecemos. Nós somos literalmente um mosaico das espécies que o tempo tentou apagar. Continue comigo nessa jornada. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque nas próximas partes vamos ressuscitar essas humanidades perdidas e entender o que o tempo tentou apagar. As respostas que vêm a seguir podem mudar completamente o que você pensa sobre a nossa própria espécie. Antes de haver impérios, tronos ou bandeiras, existiram os primeiros conquistadores da Terra. Criaturas que aprenderam a caminhar eretas, enfrentar o fogo e desafiar distâncias que nenhuma outra espécie ousou cruzar. Eles eram o Homo erectus, os primeiros humanos a olhar o horizonte e decidir que o mundo poderia ser maior. Tudo começou há cerca de 1,9 milhão de anos na África. O planeta era um campo de provas brutal. Secas, predadores, vulcões. A vida era uma constante luta entre resistir e desaparecer. Mas em meio ao caos, uma linhagem de hominídeos desenvolveu algo extraordinário: a persistência. O Homo erectus não era o mais forte nem o mais rápido, mas dominava a arte de resistir. Podia caminhar quilômetros sob o sol escaldante, rastrear presas por dias e, acima de tudo, pensar antes de agir. Foi o primeiro a controlar o fogo, não apenas como ferramenta, mas como símbolo. O fogo aquecia, protegia e iluminava a noite. Mas mais do que isso, ele transformava. Carnes duras viravam alimento, sombras se tornavam histórias. À luz das chamas, nascia algo novo, a consciência da própria existência. O Homo erectus foi também o primeiro grande viajante da história humana. Deixou a África e se espalhou por terras que hoje chamamos de Ásia e Europa. Nenhuma outra espécie havia ido tão longe. Eles atravessaram desertos, florestas e montanhas, levando consigo não só o corpo, mas também ideias, a noção de território, de grupo e de futuro. Com ferramentas de pedra, caçavam em equipe. Com gestos e sons, se comunicavam de forma rudimentar. E com cada passo, escreviam um novo capítulo da evolução.
A humanidade começava a tomar forma, e pela primeira vez, o planeta se dobrava à vontade de uma criatura que sabia criar. Mas toda ascensão tem um preço. Com o tempo, o Homo erectus foi desaparecendo, substituído por descendentes mais sofisticados. Seus ossos se perderam nas areias do tempo, e por muito tempo acreditamos que haviam sumido sem deixar rastro. Mas não é verdade. O Homo erectus vive dentro de nós, nas nossas pernas que caminham longas distâncias, na resistência do nosso corpo, na curiosidade que nos faz olhar para além do horizonte. Foi ele quem acendeu a tocha que passaria de geração em geração, até chegar a nós. Sem o Homo erectus, não haveria humanidade, apenas silêncio nas savanas antigas. O Homo erectus conquistou o fogo e o mundo. Mas, em algum ponto da história, outro tipo de humano surgiu. Um rival com olhos diferentes, mente poderosa e destino trágico. E quando eles se encontraram, o planeta nunca mais foi o mesmo. Imagine um mundo coberto por gelo, onde o vento corta como lâmina e cada nascer do sol é uma nova batalha pela sobrevivência. Foi nesse cenário que surgiram os Neandertais, seres moldados pela dureza da Era do Gelo, donos de uma força brutal e de uma mente surpreendentemente complexa. Eles não eram os monstros primitivos que por tanto tempo imaginamos. Eram humanos em cada gesto, em cada olhar. Viviam em pequenos grupos familiares, caçavam com estratégias precisas, cuidavam dos feridos e enterravam seus mortos com flores, um gesto de empatia e compreensão da finitude que poucos dariam àqueles tempos. O gelo endurecia o corpo, mas refinava a alma. Fisicamente, os neandertais eram imponentes, ombros largos, peitos robustos, músculos densos e uma estrutura óssea feita para suportar o frio extremo. Mas sob aquela aparência de titã, escondia-se algo profundamente humano: emoção, criatividade e linguagem. Eles criavam ferramentas com maestria, dominavam o fogo e deixavam marcas artísticas em cavernas, símbolos de uma mente que sonhava, imaginava e lembrava. Durante milhares de anos, foram os verdadeiros senhores da Europa. Enquanto nossos ancestrais ainda lutavam por espaço na África, os neandertais já dominavam o velho mundo. E quando o Homo sapiens finalmente começou a migrar para o norte, o planeta já tinha dono. O encontro entre as duas espécies não foi imediato, foi um lento choque de mundos. No começo, coexistiram. Caçavam as mesmas presas, ocupavam os mesmos abrigos, observavam-se à distância. Mas logo, o inevitável aconteceu. A convivência virou competição. E por mais que os neandertais fossem fisicamente superiores, havia algo diferente nos recém-chegados. Algo invisível, mas devastador. Os Homo sapiens eram mestres da adaptação, estrategistas natos e, acima de tudo, comunicadores. Suas vozes podiam criar cooperação, planejar emboscadas, inspirar coragem. O sapiens lutava não só com força, mas com ideias. Mesmo assim, os neandertais resistiram bravamente. Por quase 300 mil anos, desafiaram o frio e o tempo, mas as mudanças climáticas foram cruéis e as presas começaram a escassear. Enquanto os sapiens migravam e criavam redes, os neandertais se isolavam em pequenos grupos, cada vez mais frágeis e desconectados. Por volta de 40 mil anos atrás, a sua voz desapareceu para sempre. Mas não completamente. Hoje, cada pessoa fora da África carrega entre 1% e 3% do DNA neandertal, o eco genético de um povo que quase herdou o mundo. Eles não foram derrotados. Eles foram absorvidos pela própria humanidade que ajudaram a moldar. Durante muito tempo, pensamos que a história terminava aí. Mas o passado guarda segredos mais profundos. Porque enquanto os neandertais desapareciam, outra espécie humana caminhava nas sombras, misteriosa, silenciosa e quase esquecida pela ciência. Uma espécie que nem deveria ter existido, mas existiu. Enquanto o gelo ainda cobria o norte e os neandertais desapareciam da Terra, outro tipo de humano caminhava pelas sombras do tempo. Um povo silencioso, invisível, esquecido pela história. Eles não deixaram cidades, não ergueram monumentos.
e por muito tempo, nem sequer sabíamos que existiram. Seu nome só seria descoberto em uma caverna nas montanhas de Altai, na Sibéria, onde o frio preservou o eco de um passado que ninguém imaginava. Em 2008, arqueólogos escavavam fragmentos de ossos quando encontraram algo pequeno, quase insignificante, um pedaço de falange, o osso de um dedo. Nada naquele fragmento parecia especial. Mas quando o DNA foi analisado, a revelação chocou o mundo. Não era um Homo sapiens, nem um Neandertal. Era outra espécie humana, um fantasma genético que havia passado despercebido por dezenas de milhares de anos, os denisovanos. Esses humanos misteriosos viveram em regiões que hoje vão da Sibéria ao Sudeste Asiático. Tinham corpos adaptados a grandes altitudes, rostos largos e uma resistência física extraordinária. Foram os primeiros a conquistar altitudes que matariam qualquer outro ser humano. Lugares onde o oxigênio é escasso e o frio parece vivo. A adaptação deles era tão impressionante que até hoje povos modernos, como os Sherpas do Himalaia, carregam genes denisovanos que lhes permitem respirar onde o ar é rarefeito. É como se a herança deles ainda nos ensinasse a sobreviver. Mas quem eram eles de verdade? Viviam isolados? Conviviam com Neandertais e Homo sapiens? A resposta, surpreendentemente, é sim para todas as perguntas. O DNA mostra que eles cruzaram com ambas as espécies, e seus descendentes se espalharam pelo planeta, deixando marcas invisíveis em nós. Nosso sangue, pele e até o sistema imunológico carregam vestígios denisovanos. Eles não desapareceram, se fundiram à humanidade, tornando-se parte silenciosa daquilo que somos. O mais intrigante é que quase nada se sabe sobre como viviam. Não temos rostos, nem esqueletos completos, apenas fragmentos. Um dente, um osso da mão, um pedaço de mandíbula. Mas esses fragmentos contam uma história poderosa, a de uma espécie que floresceu nas sombras e desapareceu sem deixar rastros, exceto dentro de nós. Por que sumiram? Talvez tenham sido absorvidos por nossos ancestrais, talvez varridos pelas mudanças climáticas, ou pelas mesmas forças misteriosas que apagaram tantas linhagens antes deles. A história dos denisovanos é a prova de que a humanidade nunca foi uma linha reta, mas um labirinto genético, cheio de becos, cruzamentos e extinções. E é esse labirinto que torna a nossa espécie tão singular. Nós somos a soma de todos que vieram antes, os sobreviventes de 1000 eras, os portadores de memórias que nem lembramos ter. Mas os denisovanos não foram os últimos. O planeta ainda escondia outros humanos perdidos, tão diferentes quanto nós, e tão próximos que poderiam ter caminhado ao nosso lado sem que percebêssemos. Seres pequenos, frágeis e, ao mesmo tempo, tão humanos quanto qualquer um de nós. Eles viveriam em uma ilha isolada, e seu desaparecimento continua sendo um dos maiores enigmas da evolução. No coração do arquipélago da Indonésia, na Ilha de Flores, o tempo parecia ter parado. Florestas densas, cavernas profundas e um silêncio ancestral guardavam um segredo que desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana. Em 2003, arqueólogos que escavavam a caverna de Liang Bua encontraram o que parecia ser os restos de uma criança, um esqueleto pequeno, frágil, com pouco mais de 1 metro de altura. Mas quando começaram a analisar os ossos, perceberam algo espantoso. Não era uma criança, era um adulto. Aquela pequena figura pertencia a uma espécie totalmente desconhecida, que os cientistas batizaram de Homo floresiensis, mas o mundo logo os chamaria de hobbits humanos. Com apenas 1,06 metros de altura e um cérebro menor que o de um chimpanzé, eles pareciam uma anomalia, um erro da natureza. Mas quanto mais se estudava, mais o mistério crescia. Como uma criatura tão pequena pôde sobreviver em um ambiente tão hostil, cercado por vulcões, predadores e isolamento total? O Homo floresiensis viveu ali há cerca de 60 mil anos, em plena era do gelo, o que significa que eles existiram ao mesmo tempo que os neandertais, os denisovanos e até os primeiros Homo sapiens modernos.
Enquanto nossos ancestrais caçavam mamutes e criavam ferramentas de pedra, eles também moldavam lâminas, caçavam animais pequenos e dominavam o fogo. Em uma ilha perdida no meio do Pacífico, a evolução havia seguido um caminho próprio, criando uma linhagem humana em miniatura, isolada do resto do mundo. Mas a história do Floresiensis é mais do que curiosa. É trágica. Seu tamanho reduzido não era fraqueza, era a adaptação. Em ilhas pequenas com poucos recursos, a natureza tende a encolher os animais para que sobrevivam com menos energia. É o que os biólogos chamam de nanismo insular. Enquanto nós evoluíamos para pensar mais, eles evoluíram para precisar de menos. Um equilíbrio perfeito entre simplicidade e inteligência. Quando os Homo sapiens chegaram à região, cerca de 50 mil anos atrás, os hobbits ainda estavam lá. E por um breve instante na história, 4 tipos diferentes de humanos caminharam simultaneamente sobre a Terra: sapiens, neandertais, denisovanos e floresienses. Mas o encontro com nossa espécie pode ter sido o fim. Não há provas diretas de conflito, mas quando os humanos modernos se espalharam pelas ilhas, o rastro do floresiensis desapareceu para sempre. Foram extintos, ou talvez absorvidos, por aqueles que viriam a dominar o planeta. O que restou deles são apenas ossos, cinzas e perguntas. Mas olhando para aquele pequeno crânio, de olhos grandes e mente limitada, é impossível não se perguntar: e se não fossem os sapiens os escolhidos pela evolução? E se o destino tivesse seguido outro caminho, o caminho dos pequenos? Talvez a maior lição dos hobbits humanos seja esta: a inteligência não é o único caminho para a sobrevivência. Eles viveram por centenas de milhares de anos, em harmonia com o mundo, enquanto nós lutamos para dominá-lo. O último eco dessas espécies perdidas nos lembra que a humanidade não é um ponto de chegada, é um ciclo em constante reinvenção. Se essa jornada pela nossa origem te fez repensar o que significa ser humano, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem também se fascina pelos mistérios da evolução. E me conta nos comentários, qual dessas espécies você acha que teria sobrevivido se os Homo sapiens nunca tivessem existido?